Ó, tô vendo muita gente perneando aí o 16 avos de final só por conta desse jogo inicial, dessa estreia da fase da Copa do Mundo, com o Canadá eliminando a África do Sul. Vamos discorrer sobre isso. Tô estressado porque não existe essa justificativa de pegar a África do Sul e Canadá e botar como uma justificativa para acabar o 16 avos. Inclusive, para mim, é uma justificativa para manter a ideia do 16 avos de final. Foi um jogo ruim, mas tem muita coisa para além disso pra gente citar aqui. Também vamos fazer nossa simulação da Copa, iria fazer somente nas oitavas de final, mas me deu um gostinho pra gente fazer logo nesse 16 avos, e se for o caso a gente repete nas oitavas, já com os 16 classificados, né, que vão adiante na Copa do Mundo. E não esperem nada de simulação igual de todo mundo não, tá? Eu gosto de fazer a minha simulação com as minhas ideias, com o que eu acredito. Se for pra errar, se for pra acertar, eu prefiro fazer sozinho do que, também acertei, Não, eu quero personalidade, então a gente vai fazer com personalidade, tá certo? Antes de mais nada, a gente já se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares, deixa teu like, comenta, compartilha com teu amigo, tua amiga, segue a gente também lá no Instagram, carlostavares.jo. E já virando a página, África do Sul 0, Canadá 1, Canadá classificado para as oitavas de final. Um jogo muito bacana em termos de história, a gente já começa por aqui. Uma África do Sul e um Canadá que nunca haviam avançado da fase de grupos da Copa do Mundo. O Canadá na sua terceira edição, a África do Sul que também nunca conseguiu se classificar. As duas se encontram nesse mata-mata. E o Canadá, que de fato é mais seleção, que de fato tem um trabalho melhor, jogadores mais decisivos, que já vem aí de uma Copa passada de 22, decepcionante, sem o seu principal jogador, que é o Alphonso Davies, né, mas acabou conseguindo a classificação aos 92 minutos com Stefan Eustáquio, conseguindo vencer o Rogue Williams, que fez uma baita partida, excelentes defesas tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e acabou lamentando nesses minutos finais com o Canadá fazendo 1-0 e se classificando nessa Copa do Mundo. Tem gente esperneando aí, meu Deus, jogo de mata-mata de Copa não dá pra ser assim. Primeiro, estamos falando de uma fase que antecede as oitavas de final. Então assim, se o seu motivo de ficar chateado com um jogo como esse no mata-mata de Copa for querer ter as grandes seleções mais pra frente, seu desejo pode ser realizado se essas mesmas seleções seguirem, porque elas vão ter a oportunidade de eliminar, por exemplo, o Canadá. A Holanda ou o Marrocos devem jogar com o Canadá, acredito que a Holanda. Então a Holanda pode chegar nas quartas e a competição vai ficar sendo a mesma coisa. E nas oitavas sempre tem seleção assim, tá? Já teve Polônia recentemente nas oitavas, já teve Suécia e Suíça nas oitavas de Copas recentes, enfim. Oitavas de final nem sempre tem as 16 melhores ou as 16 seleções da nata. Geralmente tem umas 10 ali, outras correndo por fora e algumas que pintam. Então o Canadá, digamos que seja uma seleção que pinta aí nas oitavas, se não tivesse a fase 16 avos. Qual seria o problema? E outro, qual o problema de ter uma fase entre a fase de grupos, que sempre teve nos últimos anos, e umas oitavas de final que sempre teve nos últimos anos? Você só acrescentou uma fase, você só acrescentou um jogo de mata-mata dentro da Copa. Isso não é mágico, isso não é muito bacana? A África do Sul tinha a oportunidade de jogar sua primeira oitava de final, como o Canadá teve e vai conseguir fazer. A África do Sul tinha a oportunidade de fazer o Rowe Williams um herói da África do Sul. E acabou que o futebol é futebol e por um gol aos 92 não foi. Vai que ele tivesse pegado 3 pênaltis, enfim. Então assim, histórias são construídas a partir disso. Eu prefiro dar oportunidade às histórias do que ficar sempre no mesmo. E se for pro mesmo conseguir chegar, ele vai ter as mesmas oportunidades. E vai ter uma fase a mais para passar. Por exemplo, o Brasil já pega o Japão no 16 avos. Se for para ter mais do mesmo, que o Brasil faça a sua obrigação e vença o Japão, que é uma boa seleção, que é uma excelente seleção, que vai trazer muita dificuldade, vai ser um jogo muito difícil, tá? A mesma coisa com a Alemanha vai jogar com o Paraguai. Não duvido nada do Paraguai aprontar. A França contra a Suécia, acho que é um jogo mais desequilibrado, mas não duvido também a Suécia aprontar. Então, se você quiser ter mais do mesmo, essas mesmas seleções vão ter a oportunidade de fazer mais do mesmo. Não é por conta do 16 avos de final. Eu prefiro dar oportunidades para as histórias acontecerem, até porque as grandes seleções continuam estando na Copa. Para mim, 16 avos é um acerto, 48 seleções é um acerto. 48 seleções só não é um total acerto, porque para mim seriam 64 para a gente não ter essa história de melhores terceiros colocados e vermos a terceira rodada da fase de grupos da forma que a gente viu. Argélia e Áustria, beleza, exceção, mas vários jogos aí, né, bem... Deixa a bola contigo, vem comigo, deixa a bola contigo, toca pro lado, toca pra trás.
Eu teria uma Copa com 64, com mais grupos e passando as 2 primeiras de cada. Simples. E é isso. Pra mim não tem esperneio nenhum. Baita acerto da Copa. Muito boa história de África do Sul e Canadá, apesar do jogo ter sido ruim de fato. E acontece. Acontece. É o que eu falei. É uma fase entre a fase de grupos e entre as oitavas de final. Você só acrescentou uma fase. E esse jogo não foi um jogo bom, assim como tem jogos na fase de grupos que não são bons. Sendo que foi no mata-mata. No mata-mata que antecede as oitavas. Você pode ter a nata que você sempre quis ter. Basta essas mesmas seleções continuarem chegando. E se não, é porque alguma outra conseguiu criar uma história magnífica. E o futebol vive disso. Vive de histórias. Para a seleção brasileira hoje ser pentacampeã do mundo, ela precisou ganhar a primeira. Para a Alemanha ser tetra, ela precisou ganhar a primeira. Para a Espanha ser campeã, ela precisou ganhar a única que ela tem. Então, cada um que tem a sua oportunidade. Eu acho que o mais justo é esse. Você não vai excluir as grandes seleções, mas que cada um tenha as suas oportunidades. As oportunidades estão sendo dadas. Foi uma fase acrescentada. E não impede de ter um jogo ruim. Pelo contrário. Até porque você aumenta a quantidade de seleções, você aumenta, né, o que abrange no mata-mata de Copa. E a gente acabou vendo um encontro entre África do Sul e Canadá, que não eram favoritos em nenhum momento. Enfim, essa é a minha opinião. A gente vai fazer aqui a nossa simulação. Eu só vou trocar a tela porque eu tinha dado uma parcial nessa simulação antes de fazer com vocês e acabei traçando alguns times que para mim irão se classificar. E eu vou dar um F5 aqui na página antes da gente trocar a tela, ainda bem que eu lembrei disso. Bora lá. Bora lá, sem mais delongas. Deixa eu só jogar nossa telinha aqui pro meio também, pra ficar bonitinho, certinho. No azeite. Acho que aqui em cima fica melhor, né? Enfim. Tá cortado aqui também? Não, tá bom, tá certo, tá certo. Tá, vamos lá. Alemanha e Paraguai, velho. Eu vou começar desse lado aqui, porque pra mim é Brasil, pra mim é Costa do Marfim, passando contra a Noruega. Eu vou ser direto, tá? Vou ser direto. Pra mim é México avançando contra o Equador. Excelente jogo esse aqui. Assim como Costa do Marfim, Noruega, Brasil, Japão. Esse lado tá massa, hein? Inglaterra, República Democrática do Congo. Eu vou no óbvio aqui. Agora a gente já vem pra cá. Eu vou nos que eu quero primeiro. Canadá já passou hoje. Holanda pra mim passa de Marrocos. Portugal pra mim passa de Croácia. Espanha pra mim passa de Áustria. Apesar de serem confrontos bem chatinhos, tá? Uma espécie de Eurocopa aqui. Estados Unidos passa da Bósnia. E, velho, eu quero muito que Senegal passe, mas algo me diz que a Bélgica vai passar. E eu vou acreditar na minha intuição porque eu vou acreditar no que eu acredito. No que eu tô sentindo. Eu acho que a Bélgica vai passar. Pra mim aqui da Colômbia contra a Gana. Esse jogo aqui é bem bom, bem interessante também. Acho que o Egito aqui vai passar. O Egito de Salah. Temos a França avançando também contra a Suécia. Velho, eu vou de Alemanha. Avançando contra o Paraguai. Acho que vai ser apertado, viu? Acho que vai ser apertado. Suíça e Argélia. Acho que é um potencial de uma Argélia chegar aqui. Mas eu vou de Suíça. Acho que tá melhor. Tem mais potencial. E pra finalizar ela, né? Argentina e Cabo Verde. Mas ela pra mim não. Eu vou de Cabo Verde, mano. Tô nem aí. A simulação é minha. Aqui eu vou de França, avançando contra a Alemanha. Eu vou de Holanda. Eu vou de Portugal. Eu vou de Estados Unidos, passando da Bélgica. Aqui eu vou de Brasil, passando da Costa do Marfim. Inglaterra, passando do México. Cabo Verde vai passar do Egito. Cabo Verde vai ser quartas de final da Copa. Cabo Verde vai chegar nas quartas. Se passar da Argentina, né, vamos ter uma surpresa. Porque ou a Austrália, ou o Egito, ou Cabo Verde vão estar nas quartas de final. Como eu passei Cabo Verde contra a Argentina, a gente teria uma surpresa de qualquer jeito. E se é pra ter uma surpresa, eu prefiro que seja de Cabo Verde. Aqui vai dar Colômbia. Aqui a gente vem com França, Portugal, Brasil. Vocês estão vendo aqui direito? Não, né? Acho que aqui já dá pra eu chegar no meio da tela. E dar uma diminuída na câmerazinha. Pronto. Só pra vocês conseguirem ver de boa. Aqui vai dar Colômbia. Aí Cabo Verde já foi. Aqui pra mim vai dar França. Aqui vai dar Brasil. E o Brasil vai ser campeão do mundo. Dessa forma, desse jeito. Tirou print? Não. Lamento, porque será assim. Tô brincando, rapaziada. Mas é isso que eu falei. Eu quero personalidade. Se for pra acertar, se for pra errar, eu quero acertar sozinho. Não vou fazer igual de todo mundo, não. Ah, Argentina passa quando Cabo Verde. Eu acredito em Cabo Verde, então eu vou votar Cabo Verde. Eu quero que o Senegal passe da Bélgica? Quero. Mas eu tô sentindo que essa Bélgica low profile vai dar uma surpreendida nessa Copa. Então eu vou passar a Bélgica. Eu vou botar Estados Unidos nas quartas. Vou botar. E não tem problema nenhum se não acontecer. Beleza? Tamo junto.
Concorda, não concorda? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no Recado do Carlos Tavares. Um abraço, um beijo, um queijo. Compartilha com teu amigo, tua amiga. É nóis. E fui.